Capítulo 21. A certeza da unidade. Eu edificarei a minha igreja. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Mateus 16, versículos 18 e 19. Deus prometeu responder nossas orações. Então devemos concluir que a oração de Jesus será respondida também? É claro que sim. Como Deus pode atender nossas orações e não atender a oração de seu Filho único? Frase-chave: a oração de Jesus será atendida. Não importa o quão impossível possa nos parecer neste momento. De agora até o fim dos tempos, como sabemos, teremos uma grande colheita de almas para o reino de Deus. Haverá um grande ajuntamento de almas formando um só corpo que louva, adora e glorifica Jesus e demonstra ao mundo o seu amor. Mesmo que pudéssemos dizer que, de certo modo, a oração de Jesus foi respondida nestes 2 milênios, agora é o momento de ela ser atendida em sua plenitude. Estamos vivendo no tempo da revelação da glória de Deus, o tempo que foi profetizado por Isaías, no qual o conhecimento da glória de Deus encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Deus está fazendo isso diante dos nossos olhos. Ele está trazendo uma gloriosa revelação de si mesmo. E porque Ele é amor, Ele está restaurando o amor e a harmonia na sua família. Que eles sejam um. E isso é possível? Algum dia nós veremos isso acontecer? Certamente. Talvez algumas coisas serão sacudidas para que aconteça, mas Deus vai fazer. Ele pode ter de fazer apesar de alguns de nós, mas Ele vai fazer sem falta. Alguns de nós podem recusar-se a participar, mas Deus vai fazer mesmo assim. E os que ficaram com o pé atrás serão os perdedores. Pare de resistir à unidade. A oração de Jesus será atendida, goste você ou não. Seu corpo será unido e nada pode impedir que isso aconteça. Então, nós apenas ficaremos sentados para assistir a esse acontecimento? Ao contrário, quando oramos, devemos ter certeza de que estamos trabalhando para trazer a plenitude daquilo pelo qual estamos orando. Se estivermos trabalhando contra as nossas orações, não podemos esperar que Deus ignore a nossa oposição. Frase-chave: quando oramos a oração de Jesus, de sermos um, devemos fazer todo o esforço possível para remover os obstáculos e permitir que isso aconteça. Se estamos orando para que Deus abra uma porta, devemos nos mover em direção àquela porta. Do mesmo modo, se estamos orando por unidade entre os nossos irmãos, devemos aprender a manter a paz e fazer o que for necessário para promovê-la.
Em outras épocas, daríamos nossa opinião sobre a vida dos outros, mas se insistirmos em fazer isso, não só vamos perder como indivíduos, mas também estaremos atrapalhando o processo da unidade de toda a família de Deus. Se você tiver a intenção de procurar os problemas das pessoas, você os encontrará. Eles estão lá e eles não estão muito bem escondidos na maioria das vezes. Mas se você tiver a intenção de encontrar a solução, ela também estará lá para ser encontrada. Frase-chave: se o seu desejo é estar à frente do que Deus está fazendo nestes dias do fim, você deve permitir que Ele lhe aumente seu espírito em relação à família de Deus. Aprenda a enfatizar as similaridades entre nós mais do que as diferenças. Aprenda a apontar as coisas boas mais do que as que você acha erradas. Meu pai não tinha muito estudo, mas ele tinha um grande reservatório de sabedoria dada por Deus. Ele sempre tinha um sermão maravilhoso para nos dizer o quanto ajudaria se nós entendêssemos o coração de Deus. Sua sabedoria ajudava a moldar a minha vida e de meu irmão. Um dia papai nos disse: é como um homem que tem um Cadillac. Quando o seu Cadillac está com um pneu furado, um homem passa e diz: ei, olha aquele lindo Cadillac. Mas algum outro passa e diz: meu, olha aquele pneu furado. Sempre haverá pneus furados ao nosso redor, mas podemos ignorar esse detalhe e reparar nos lindos Cadillacs. Alguns já tentaram viver em harmonia com outros e falharam. Se você é um destes, não se sinta mal. Todos nós falhamos algumas vezes. Continue. A vitória virá. Toda vez que preguei um sermão sobre esse assunto, eu fui testada e não tive uma vitória imediata, mas continuei trabalhando nisso. Se falhamos na prova da unidade, podemos tentar novamente, até acertarmos tudo. Vale a pena o esforço contínuo. Então, quando você tropeçar, levante-se, arrume-se, peça que Deus o perdoe e comece novamente. Como ministros, deixemos de lado a inveja que contamina a nossa função. Não há lugar para a inveja no Senhor. Também não há lugar para a cobiça, intriga e amargura. Comece a fazer as coisas que promovem a unidade. Paulo declarou que a nossa unidade é o produto final de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Frase-chave: assim como nossa salvação e nossa cura já foram pagas, a nossa unidade também já foi providenciada através do sacrifício de Cristo. Todos somos um em Cristo Jesus. Vamos buscá-la, assim como buscamos todas as outras promessas da palavra de Deus. Por que estamos resistindo a Deus nesse assunto? Por que continuamos construindo paredes quando Deus está tentando derrubá-las? Por que continuar tentando encontrar diferenças entre nós quando Deus está tentando remover todas elas? Por que continuar fazendo distinção quando Deus está tentando desfazer toda distinção? Ele derrubou as paredes de divisão entre nós.
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Efésios 2, versículo 14. Se Deus deu provisão em Cristo para que todas as paredes de separação sejam derrubadas, por que ficamos segurando as paredes? Deixe que caiam. Deixe que toda a parede de divisão desmorone. Paredes denominacionais, paredes nacionalistas, paredes de racismo e paredes de sexistas. Não aceite nenhuma parede que mantenha as pessoas separadas. O muro que separava as duas Alemanhas caiu e hoje há novamente uma só Alemanha. Os alemães do leste e do oeste são todos apenas alemães hoje. Os dois países rivais se tornaram um. Todo cristão deveria aprender uma lição com esse fato. Paredes que dividem pessoas não são coisas boas de se construírem. Como disse o presidente Ronald Reagan no seu famoso discurso em Berlim: derrubem esta parede. Se alguém não tivesse derrubado o muro de Berlim em 9 de novembro de 1989, os alemães ainda seriam os alemães do leste e os do oeste, e ainda alimentariam amargura uns contra os outros. Porque alguém teve a coragem de derrubá-lo, os alemães não são mais distinguidos dessa forma e têm sido capazes de dar as mãos e seguir em frente por um bem comum. É hora de as paredes que mantêm os cristãos separados caírem também. Deixe que caiam. As paredes que nos dividem podem não ser tão fáceis de definir como o Muro de Berlim. Talvez nossas paredes não possam ser vistas ou descritas. Elas são paredes que construímos em nossos pensamentos e em nosso espírito e alma. Mesmo assim, elas são paredes e precisam ser derrubadas. Depois da queda do Muro de Berlim, um grande grupo de alemães do leste nos visitou em Jerusalém pela primeira vez. Tivemos um maravilhoso tempo de júbilo juntos na Cidade Santa. Quando as paredes espirituais caírem, nós ficaremos surpresos com a quantidade de pessoas que virão para o seu reino. As paredes existentes estão impedindo a vinda de muitos. Deixe que essas paredes de obstrução caiam por terra. As suas paredes devem cair e as minhas paredes devem cair, para Deus poder fazer em nós as coisas grandes que Ele tem desejado. Mesmo que pareça difícil ou natural, podemos crer em Deus para que isso aconteça e rápido. Às vezes estamos dispostos a derrubar as paredes, mas mantemos as nossas cercas. Algumas cercas são lindas e decoradas. Eu estava em Vancouver, Colômbia Britânica, com o reverendo Gideon Shu, pastor de uma congregação predominantemente chinesa. O pastor Shu e sua congregação estiveram adorando a Deus por vários anos em um ginásio emprestado. Quando um pastor não tem seu próprio prédio da igreja, ele pensa, ora e sonha 24 horas por dia no seu futuro prédio próprio. Naquela noite, eu tive uma visão com o pastor Shu no jardim de uma fotografia. Era tão perfeita como um cartão postal. A igreja tinha um estilo inglês com uma torre, vitrais e tudo mais. Meu primeiro pensamento foi que esta era a nova igreja que Deus estava dando ao pastor Shu e sua congregação.
e eu sabia que o pastor se apaixonaria por ela. Quando continuei olhando na visão, Jesus estava parado no jardim da igreja com o pastor Chu e o levou pela mão para olhar uma cerca que havia ao redor da igreja. Eles chegaram a um portão. Jesus abriu o portão e levou o pastor Chu para o lado de fora do terreno. Havia pastos verdejantes e campos cheios de plantações, sem cercas para dividir, nenhuma outra separação até onde a visão alcançava. Eu sabia que Deus estava avisando o pastor Chu que o avivamento estava chegando e que estenderia as fronteiras de sua congregação. Alguns meses depois, ouvi que um grande avivamento chegou à sua vida pessoal e à sua igreja. Hoje ele está cumprindo a visão e seu campo se tornou o mundo. Eu pessoalmente fui abençoada por passar muitos anos em países estrangeiros, com pessoas muito diferentes. Comecei com os chineses em 1958. Eu amava cada lugar aonde Deus me enviava, e não há um povo no mundo que Ele não tenha colocado no meu coração. Eu poderia ser feliz vivendo em qualquer nação do mundo, até que Jesus voltasse. Eu amo os indianos, os africanos, os orientais, os sul-americanos, os escandinavos, as pessoas do Oriente Médio e do Caribe. Deus fez essa obra sobrenatural em meu coração pelo seu Espírito. Pelo poder do Espírito Santo, o leste e o oeste encontram-se na cruz de Cristo. Não só nos encontramos, mas nos abraçamos e nos tornamos um em Cristo Jesus. Deus faz com que os pretos e os brancos da África do Sul amem uns aos outros. Ele faz com que paquistaneses amem indianos e vice-versa. Talvez esta não seja a ordem natural das coisas, mas esta é a ordem do Espírito. O amor de Deus não só vai além das denominações, mas também vai além de raças e nacionalidades. Em Cristo não há diferenças entre chineses, africanos, australianos, ingleses e americanos. O amor de Deus vai muito além dessas diferenças mínimas. Somos todos um em Cristo Jesus. Jesus disse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 13, versículo 34 e João 15, versículo 12. Quando Jesus nos amou e nos deu sua vida, Ele não fez nenhuma distinção. Ele nos amou a todos e todos somos chamados a fazer o mesmo. Eu nunca tive vergonha de ser identificada como pentecostal. Eu sou pentecostal nas experiências e na doutrina, mas eu não sou pentecostal na estreiteza das barreiras denominacionais. Minhas experiências como filha de Deus vai além das fronteiras e por isso sou capaz de amar o povo de Deus, onde quer que ele seja encontrado. Eu amo participar dos grandes encontros carismáticos ao redor do mundo. Para mim, não há nada mais maravilhoso do que levantar minha voz com milhares de outros cristãos e cantar louvores a Deus. Eu amo adorar com os católicos episcopais e com quaisquer que sejam os carismáticos. Quando faço isso, estou cumprindo o mandamento de Cristo. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Frase-chave. Todos nós temos dificuldade de amar algumas pessoas, mas esta é a beleza da vida cristã. É sobre fazer o que é impossível e Deus pode capacitar a todos nós nessa área. Eu estou determinada a chegar diante do Senhor com uma herança das nações e eu quero encorajá-lo a deixar que Deus aumente seu coração com seu amor, para que você possa colher uma colheita de amor nestes últimos dias. Frase-chave.
Compre um bom mapa do seu país e um bom mapa do mundo e mantenha-os sempre com sua Bíblia. Deixe Deus colocar outros lugares e outros povos em seu espírito, para que você tenha uma herança espiritual de toda a sua grande nação e por todo o mundo. Não se preocupe em pronunciar corretamente cada nome. Eu viajei por anos e ainda não sei pronunciar os nomes de cada lugar do mundo. Se Deus coloca um lugar no seu coração, Ele vai ajudá-lo a pronunciá-lo. Quando o nosso ministério cresceu, ficou difícil conhecer cada um que participou das reuniões do acampamento ou das reuniões em Jerusalém. Eu gostava quando podia conhecer cada um individualmente. Quando temos várias amizades pessoais, temos a capacidade de enriquecer uns aos outros em Deus. Quando contamos uns aos outros as boas coisas que Deus fez por nós, despertamos nosso espírito com entusiasmo. Quando um de nós está fraco, o forte pode ajudá-lo. Aquele que está forte hoje pode precisar de ajuda em outra ocasião. As Escrituras dizem: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Romanos 15, versículos 1 ao 3. Alguém pode ter muito enquanto o outro sofre necessidade, mas um dia, aquele que hoje tem muito pode ter alguma necessidade. Mas para que haja igualdade, suprindo neste tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. 2 Coríntios 8,14. E na multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Atos 4, versículos 32 ao 35. Família de Deus, corpo de Cristo. Coloque isso no seu espírito. Nós somos membros uns dos outros. Romanos 12, 5 e Efésios 4, 25. Você tem uma família que se preocupa com você. Isto é, orando por você e crendo junto com você. Você nunca precisa sentir-se sozinho. Às vezes parece que nos espalhamos, mas sem importar onde estivermos, isso não muda o fato de pertencermos a uma grande e maravilhosa família. Que o amor genuíno de irmãos continue, não importando o que estiver borbulhando, não importa como a fervura vem, deixe o amor genuíno entre irmãos continuar. Deixe que essa continuação seja por causa do nosso amor por Deus e pelos irmãos, até que Ele volte. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12, 6. Só porque algo é difícil ou porque estamos longe daquilo, não é razão suficiente para desistirmos.
nós chegaremos lá. Vamos dar os passos iniciais e vamos nos surpreender o quanto Deus vai nos ajudar. Nós devemos aprender a fazer o que o apóstolo Paulo disse. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Frase-chave: se nunca começarmos a trabalhar em direção a este objetivo elevado, nunca poderemos achar que chegaremos ao nosso destino. Deixe Deus fazer uma obra em você hoje. Lembre-se, a glória traz a unidade e a unidade traz a glória. Uma das maneiras mais fáceis de experimentar a glória é cantar no Espírito. Quanto mais você canta no Espírito, adorando ao Senhor, maior a glória que será manifesta. E na glória, o seu coração será ungido a Deus e aos seus irmãos. Isso faz você experimentar a glória que traz a unidade. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.